Bonjour! Comment allez-vous, mes amis? Vocês entenderam alguma coisa? Talvez não, né? Porque essa é uma outra língua de outro país. Talvez alguém tenha entendido, alguém que está assistindo tenha entendido. Mas aqui no Brasil moram pessoas de muitos países diferentes, né? Tem gente da Itália, tem gente da França, tem gente da África, que é um continente, né? De países da África. Tem gente do Japão, tem gente da Coreia, da China, da Venezuela, não é? Tem gente de tudo quanto é lugar, são estrangeiros. E viver como estrangeiro em um país, às vezes é bem difícil, né? Porque ó, é comida diferente, é roupa diferente, costumes diferentes. E tem gente que nem gosta de estrangeiro, né? Não é fácil. E Ruth, ela foi ser estrangeira também, porque ela teve que sair da terra dela e morar em outro país. Então, um dia, estava um sol muito quente mesmo, mas Ruth e Noemi tinham que viajar de Israel, lá para Israel. Elas estavam saindo de Moabe para viajar para Israel. Então, Ruth foi junto com a sogra dela, Noemi, foi junto com morarem lá em Israel. E às vezes chegava de noite, elas tinham que dormir assim, no céu aberto, na beira da estrada mesmo, sabe? E talvez Ruth até ficou com medo, não sei. Mas por que será que duas mulheres estavam viajando de Moabe para Israel, lá para Belém, para morar lá em Belém, sozinhas, numa viagem perigosa que levaria dias? Ah, tudo começou quando Noemi morava lá em Israel, morava ela, o seu esposo Elimeleque, e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles tiveram esses 2 filhos. E lá em Israel a terra começou a ficar seca, eles começaram a não ter alimento e começou a ter fome lá em Israel. Nada crescia, cevada, o trigo, não crescia mais. Então, eles resolveram morar lá para outra cidade, lá para outro país. E eles viajaram, então, durante dias e dias, noites e noites. Eles pegaram a roupa deles, o que eles podiam carregar e viajaram até Moabe. E foram, e chegaram lá na outra cidade de Moabe. Quando chegaram lá em Moabe, estavam todos felizes e viveram lá por muito tempo. Eles estavam muito felizes, porque assim, tiveram que deixar a terra deles, não é? Não, isso não é muito fácil, mas pelo menos agora eles podiam viver juntos em outro país. E lá podiam trabalhar, podiam fazer as coisas que para eles se sustentarem. E lá então, Quilion e Malom conheceram 2 moças. Eles conheceram Ruth e Orfa. E eles se casaram com Ruth e Orfa. E eles ficaram muito felizes. Agora eles também tinham mais a família cresceu, né? E agora eles estavam juntos e com a família grande. Passou um tempo, Elimeleque, o esposo de Noemi, ele morreu. Que triste, mas ele morreu. E passou mais um tempo também, Quilion e Malom também morreram. Foi muito triste. E Noemi então ficou só com as suas noras, Orfa e Ruth, porque seu esposo e seus filhos tinham morrido. Então Noemi falou: puxa, por que eu vou ficar aqui em Moabe? Eu vou voltar para minha terra, a fome lá já acabou, já está dando bastante trigo e tudo mais, a fome acabou, então eu vou voltar para minha terra. Então ela resolveu ir, e as 2 noras, Ruth e Orfa, falou assim: nós vamos com a senhora também, nós não vamos ficar
ficar aqui sem a senhora ou deixar a senhora sozinha. Nós vamos com a senhora também, dona Noemi. Então, Noemi falou, tá bom. Mas no meio da viagem, Noemi falou assim para as duas, né, para Orfa e para Ruth. Filhas, vocês não precisam viajar comigo. A família de vocês, os amigos de vocês estão todos em Moabe. Voltem para lá, fiquem lá com eles. Então Orfa deu um beijo em Noemi e voltou então para a terra dela, para Moabe, e foi viver lá. Ruth, porém, pensou diferente. Ela falou assim para Noemi, ela falou assim, tá lá no livro de Ruth na Bíblia, falou assim, Noemi, não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Noemi não queria deixar Ruth não queria deixar Noemi sozinha. Então ela resolveu ir com a sua sogra lá para Israel. Volte para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, quer dizer, ele tem compaixão, muito paciente e cheio de amor. Ruth estava entendendo que Deus já tinha entendido que Deus era amoroso, que era compassivo. E lá na terra dela, ela não tinha o Deus verdadeiro. Os deuses lá eram deuses falsos e ela não queria ficar com os deuses falsos. Ela queria ficar com o Deus verdadeiro. Então ela estava se voltando para Deus. E ela então foi viajar com sua sogra Noemi. Então elas continuaram aquela viagem tão perigosa e tão difícil. Muitas vezes elas sentiam sono e elas dormiam talvez na beira da estrada, daquela rua, né? Que não era estrada que nem a de hoje, que é cheia de asfalto, né? Hoje é diferente, era tudo de terra, cheio de pedras. E elas continuaram viajando, viajaram, às vezes talvez dormiram em tipo pousada, que pode ser que tinha lá, né? E elas foram viajando, viajando até chegar em Israel. Agora as duas estavam em Israel, tinham chegado lá e estavam muito felizes. Só que chegaram lá e agora? Elas iam comer o quê? Porque Ruth era estrangeira. E muitas vezes Ruth, ela ficou com medo. Ela ficou pensando, puxa, será que aqui em Israel eles vão gostar de mim? Será que eles vão me aceitar? Será que eles não vão gozar de mim? Talvez você passe por essas coisas. Talvez alguém não goste de você ou algumas pessoas porque você tem a cor de pele diferente, ou porque você não usa roupas da moda, ou porque usa óculos, ou porque é gordinho, ou porque é magrinho. E aí as pessoas te rejeitam. Mas o pior que tem não é a rejeição. O pior que tem é a gente não ser perdoado nos nossos pecados. E Jesus ama você. Por isso ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia para que seus pecados fossem perdoados. Lembra, do jeito que Deus cuidou de Ruth, ele está cuidando de você. Porque Ruth também era uma estrangeira num país diferente. E ela podia ter esses mesmos medos. Então, lá elas tiveram uma ideia. Noemi, que conhecia bem Israel, falou para Ruth, Ruth, você vai fazer o seguinte, você vai lá nas plantações e vai colher o que cai da terra, porque era uma lei de Israel que os donos das plantações tinham que, o que caísse, que os servos eles iam colhendo toda a plantação, né? Mas o que caísse era para deixar para os pobres. Ruth era estrangeira
Ela não sabia se iam deixar ela pegar ou não, mas ela foi porque ela confiou em Deus. Então ela foi lá. E ela foi justamente numa fazenda de um dono que se chamava Boaz. E Boaz foi muito bondoso com Ruth. Ele falou, olha, você pode pegar. E aí ele, em segredo, falou para os servos dele, olha, deixa cair cevada, grãos de propósito, para Ruth poder pegar. E assim ela pode cuidar da sogra dela, porque a notícia que Noemi tinha voltado, e tinha voltado sozinha, sem o marido e os filhos, porque tinham morrido, se espalhou na cidade. Então as pessoas sabiam que elas duas estavam sozinhas. E o Ruth podia ser rejeitada, né? Ela sem marido, sem nada, lá sozinha. Mas Deus estava cuidando dela. Então Boaz cuidou bastante de Ruth, ainda falou assim para Ruth, Ruth, não vai buscar as coisas assim, não vai pegar cevada e trigo e grãos em outra fazenda. Venha sempre aqui, porque aqui eu posso proteger você. E assim, toda vez que acabava essas coisas na casa delas, ela ia lá e pegava e voltava, fazia pão, comia. E elas estavam muito felizes, porque Deus estava cuidando delas. E sabe o que mais aconteceu? Boaz se apaixonou por Ruth. Que super, que legal. E eles se casaram. Olha só, Ruth agora não estava mais sozinha. Nem Noemi, Boaz ia cuidar das duas. E eles se casaram e eles tiveram um filhinho. E o filhinho de Boaz e de Ruth cresceu. E o nome do filhinho deles, chamado Obed. E Obed também se casou e teve filhos, e um dos filhos dele se chamou Jessé. E Jessé se casou e teve muitos filhos, mas um dos filhos foi Davi. E Davi também se casou. Davi foi o grande rei de Israel. Davi se casou e teve filhos, e casaram e tiveram filhos, e casaram e tiveram filhos, até que chegou em José. E José se casou com Maria. E quem que nasceu de Maria? Jesus, o Filho de Deus. Olha só o que Deus fez. E Jesus veio para ser o Salvador da humanidade, aquele que podia perdoar os pecados. Olha só o que Deus fez na vida de Ruth, como Ele cuida dela. Assim também Ele cuida de você. Ruth foi tataravó de José e de Jesus depois, né? Então, você não precisa ter medo, porque assim como Deus cuidou de Ruth, Deus está cuidando de você. Se você já confia em Jesus, você pode ter certeza que não importa o que você esteja passando, Ele está cuidando de você. E Ele tem uma missão especial para você, assim como teve para Ruth. Ele está te guardando e Ele vai te guardar sempre, porque Ele tem um plano especial para você. Se você ainda não confia em Jesus, você pode confiar nele, tá bom? Então agora nós vamos orar e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós todos os dias sempre, Pai. Assim como o Senhor cuidou de Ruth, o Senhor está cuidando de nós. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, um beijo muito grande. Muito obrigada, e se você gostou da história, dê um joinha aqui embaixo, né, onde tem para dar um joinha, e se inscreva aqui no canal da tia, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima história.